Hoje a gente conversou com a doutora Gabriela Piraes. Ela é médica formada pela Universidade do Estado do Amazonas, fez residência de pediatria pela Universidade Federal do Amazonas, no HUGV, e depois foi para São Paulo fazer pneumologia pediátrica no Instituto da Criança, na Faculdade de Medicina da USP. A gente conversou bastante sobre asma na infância, uma doença extremamente prevalente, mas muitas vezes mal diagnosticada. Então, as crianças demoram muito para ter o diagnóstico e o tratamento. Vem com a gente conferir essa conversa, que foi muito legal. A doutora Gabriela sempre muito engraçada, contando os causos do SUS e do consultório. Queria começar o nosso De Frente com a Gabi hoje, de novo. Comigo. Eu queria que você explicasse o que é exatamente a asma e como ela afeta as crianças. A asma é uma doença pulmonar crônica que leva a uma inflamação das vias aéreas dos brônquios, deixando eles mais reativos às questões externas do tipo vírus, fumaça, atividade física, né? E ela afeta as crianças através de uma tosse chata, de crises de falta de ar e muitas vezes com uma gripe que demora muito a passar, né? Leva a criança a faltas escolares e a internações se essa doença não for tratada. E como é que os pais sabem que o filho deles tem asma? Bom, a criança começa a dar sintomas de asma, um dos mais comuns é a mãe notar assim, que toda vez que essa criança fica gripada, doutora, nunca é uma gripe comum, ela gripa e cansa. Eu tenho que ir para o pronto-socorro, eu já percebo ela respirando mais rápido, e daí quando eu vou lá, falam que o peito dela está chiando, está fazendo barulho, ela precisa fazer inalação, precisa sempre tomar esse xarope aqui de corticoide. E aí também, geralmente essa criança pode dar sintomas como sempre que ele faz atividade física, ele tosse, tosse, tosse. Ou se ele vai no pula-pula, se ele corre no aniversário, essa criança começa a tossir. Então, uma tosse que vem ali da atividade física, né? Esses são sintomas importantes de asma na pediatria. E a partir de que idade? Bebê pode ter tosse, tosse não, asma, ou é uma coisa que é só de menino grande? Como é que funciona essa questão? Grande dilema da pediatria, né? Essa aí deixa todo mundo doido, né? E aí, porque falam assim, a asma é a partir de 2 anos, né? Não fez 2 anos, não tem asma. Na verdade, o que acontece é que crianças pequenas, né? Eu gosto sempre de explicar isso. Crianças menores de 2 anos, elas têm muitos fatores para chiar, para sibilar, né? Para fazer o barulho e o cansaço similar ao da asma. E nem sempre isso é asma, né? Então fica sempre ali. A gente sabe que crianças que são mais atópicas, que já têm uma alergia alimentar, uma dermatite, né? Aquela pele mais seca, alergia de pele, elas tendem mais a ser a criança, o bebê chiador que tende a asma, né? Que tem mais chance de ter asma. Mas também tem aqueles que a mãe vai falar assim, nossa, os meus primeiros anos foram horríveis e aí agora já está tudo bem. O que a gente sabe é que a partir ali de 4 anos, né? É uma idade que a gente sabe que já não é para essa criança cansar, sibilar, né? Fazer o chiado. Não é mais esperado que isso aconteça de forma recorrente e aí a gente consegue ter mais certeza nesse diagnóstico de asma. Então, assim, crianças podem ter uma asma de início bem precoce, né, já bebezinho, mas aí fica mais difícil a diferenciação de será que isso vai parar ou será que isso vai permanecer, né? Mas então o sinal e o sintoma existe lá. O bebê tá chiando, Existe, o bebê tá com o pulmão chia, inflamado. e aí chama mais atenção o bebê que chia ou tosse, né? Ele começa a ter essas crises de cansaço, de chiado no peito, mesmo sem virose, né? Ele não teve uma infecção viral, ele não teve febre, ficou gripadinho, mas ele começou a tossir e aí ficou cansado. A mãe fala, doutora, foi praticamente do nada, né? E aí a gente já chama mais atenção para um bebê que tem maior chance. Eu falo assim para a mãe, ele tá com o pezinho na asma, né? Ele tá botando o pezinho dele lá. E eu posso falar que asma e bronquiolite são as mesmas coisas no bebê ou são coisas diferentes? Não. A bronquiolite ela é caracterizada pela primeira crise de chiado de uma criança. Geralmente ela é causada por um vírus, né? Geralmente o VSR, né? O que a gente sabe é assim, a asma ela tem uma característica que é a repetição. Então, não é só uma crise num bebê que vai me dar esse diagnóstico. Às vezes, na criança maior, a gente até consegue, com uma crise bem clássica, né, já fechar esse diagnóstico. Mas no bebê,
como eles tinham e tem sibilância, né, por várias questões, a gente chama esse primeiro episódio de bronquiolite. Mas eu sempre falo para a mãe, poxa, recebi o meu diagnóstico de bronquiolite. É normal e é esperado que bebês tenham bronquiolite, né? Não é uma coisa rara, inclusive, mais de 90% das crianças vão ter VSR. Algumas vão fazer o bronquiolite, né? E outras vão só passar com algo mais simples. Mas, poxa, recebi uma vez bronquiolite, depois de novo bronquiolite, depois de novo bronquiolite. Isso tá estranho, né? Bronquiolite pode até ter mais de uma vez, geralmente fez num pico de um ano, no outro ano no pico de novo fiz outra, mas toda hora, esse ano já 4 vezes, 5 vezes já recebi o diagnóstico de bronquiolite. Aí não, tá estranho, aí talvez ele esteja indo para o bebê chiador, e aí dependendo do que ele tiver ali de história familiar, né, de questões de alergia, a gente já vai abrindo o sinal que apesar dele ser bebê, ele está atendendo mais para uma asma. Lembrar que o maior fator de risco para ter asma é ter um pai ou uma mãe, principalmente mãe asmática. Então, se eu tenho asma, né, tem muita chance do meu filho ter asma. Então você tocou num ponto importante. Eu ia te perguntar o que desencadeia, o que faz É genético? É uma doença genética, a gente nasce com asma, né? Em adultos tem até algumas que são por exposição ao ambiente de trabalho, mas na pediatria, ela geralmente é essa asma de origem genética, né, com piora ambiental, né? O ambiente faz disparar as crises. Sabendo, então, que é uma doença genética, nasce com a gente sabe que não tem cura, né? Asma não tem cura. O que tem é remissão, que é aquele paciente que fala assim, eu tinha muita asma, e aí depois que eu tomei um chá, copaíba, ou depois que a minha mãe passou o sebo de Holanda no meu peito, sexta-noite, que quem é do meu Instagram sabe que tem que ser sexta-noite. Passou. Na verdade, ele entra em remissão, ele para de ter crises, né? E a gente não fala em cura, porque pode ser que daqui a um tempo ele vai para um lugar frio ou foi fazer uma atividade, ele dispara essa crise. Então, é importante saber que não tem cura, né? Então, os principais sintomas da asma, quais você listaria, assim? Tosse seca persistente, né? Falta de ar, sensação em crianças maiores, sensação de aperto no peito, piora noturna dos sintomas, então aquela criança que durante o dia está tossindo e durante a noite ela começou a tossir mais e ficar cansada, né? E tosse nas atividades. São esses os principais. E a gente sabe que a vida do amazonense é difícil, né? Boa, amiga. E aí, pensando que eu, como uma boa amazonense raiz, sei bem. Pois é, você falando assim, propriamente no lugar de fala, a gente pensando que aqui tá com muita queimada, aqui tem mofo, como a gente tinha dito anteriormente. De que forma os asmáticos da região são acometidos? Como é que eles sofrem? O que é o problema do asmático aqui no Amazonas? Aqui a gente sofre no nosso período de pico, né, das doenças respiratórias. Ela começa antes do resto do Brasil, né? Porque o que mais dispara a crise em pediatria são as viroses. Então, começa com uma virose e dispara uma crise de asma. Agora, a fumaça dispara muito a crise, é muito irritativo para o asmático. E se esse asmático estiver sem tratamento, essa fumaça é bem perigosa. Já é perigosa para quem está em tratamento, mas para quem está sem, ela é muito mais perigosa. E essa questão da umidade que leva ao mofo, né, a formação de mofo, que também é muito irritativo para a nossa via aérea. Então, acho que essas são as principais questões daqui, né, da nossa região. E precisa ser, por exemplo, eu tenho um paciente lá no consultório que eu estou desconfiando que ele tem asma. Eu preciso encaminhar para o especialista para fazer o diagnóstico ou eu, como pediatra geral, posso dar esse diagnóstico? É luta, irmã. Bom, a asma, gente, ela é uma doença da atenção primária. O que é isso? Ela é uma doença lá da UBS, né? Ela era para ser lá do pediatra geral. E a partir daí, quando o tratamento começa a não dar certo, quando eu acho que tá estranho, os sintomas estão estranhos, outras coisas associadas, aí sim essa criança deveria ir para o especialista. Isso às vezes é bom, essa informação, até para tirar uma ansiedade da mãe, né? Do tipo, o meu filho tem asma e nunca foi numa pneumo. Tá tudo bem se ela estiver fazendo tratamento e se estiver indo tudo bem, essa criança não precisa do pneumo. Até quando a gente vê os steps, né, do documento que fala sobre asma mundialmente, você vai ver que a referência ao especialista é quando vários passos não deram certo, né?
Para o bebê pequeno, eu até acho que ele deveria, né? Porque já é algo mais delicado ali. Na verdade, quando ele está empacando muito ali. Entendi. Mas para criança maior, não há necessidade assim específica. Ela tem que ir no pneu. Se a gente for pensar em números, né? Cerca de 1/4 da população tem asma. Tudo isso? É, bastante, né? Alguns estudos falam 12%, mas muitos falam 25%. E aí não tem especialista para abranger todo mundo, não tem como, né? Aqui em Manaus nós estamos 6 colegas somente, pediatras. Somos poucos. E atendendo com o pneumo 5. E atendendo no SUS, acho que 3 ou 4 não tem como a gente abranger. E não há necessidade, porque é uma doença da atenção primária do pediatra. E como é que a gente classifica a asma? Em termos de gravidade, em termos de frequência? Como é que funciona isso? A gente tem 2 classificações. Uma é da crise de asma e outra é da asma em si. Então, eu posso classificar as crises como leves, moderadas, graves, né? Depende se ele teve crise, conseguiu tratar em casa, teve crise, foi para o pronto-socorro, teve crise, foi entubado e foi para UTI, né? Porque as pessoas acham que asma não causa isso, e asma causa isso, né? E outra é a classificação da doença asma. Essa a gente classifica por tratamento. O quanto de tratamento o meu paciente precisa para ficar bem, para ficar estável. Ele só precisa de doses baixas de corticóide, né? Numa bombinha em doses baixas, ele tem uma asma mais leve. Inclusive, querem até tirar esse nome asma leve, porque dá uma sensação para o paciente de que, não, eu só tenho uma asma leve, tá tudo bem comigo, eu não preciso de muita coisa. E aí depois, não, ele não conseguiu manter o controle, eu precisei aumentar a dose. Não consegui manter o controle, precisei associar uma bombinha a outra. Isso já vai chamando, a gente já vai chamando de asma grave, né? A dificuldade de eu manter o controle, fazendo as medicações bem direitinho. E eu preciso de arsenal diagnóstico, eu preciso de exames para fazer o diagnóstico de asma, ou eu posso falar pelas características clínicas? O diagnóstico de asma é essencialmente clínico, é pela história, pelo que você conta, pelo que a gente consegue pontuar ali, né? Por isso, às vezes, é tão importante a mãe levar receitas médicas, que a gente até pelo que foi receitado, a gente consegue ter uma ideia ali do que estava acontecendo. Não tem um exame no mundo que você vá fazer e que dê assim, resultado, é asma, né? Meu sonho seria maravilhoso. Então, é uma somatória, né? De história clínica e alguns exames, alguns de alergia podem ajudar a gente. E a espirometria, né, que é um exame de sopro, que a pessoa sopra, ela pode também trazer alguns sinais para a gente e ela é mais um de acompanhamento, eu diria. Mas em pediatria é muito difícil de se fazer uma espirometria, então é um exame que para a gente da pediatria ainda deixa muito a desejar. Tem alguma idade mínima para fazer? Em alguns serviços, a partir de 5 anos já se consegue fazer. O que eu vejo da prática é que 8 anos ali a criança consegue fazer e não faz bem feito, não. Até lá para o adolescente ele começa a fazer bem feito, porque é muito difícil, olha, é difícil fazer espirometria. E no que ela faz diferença? Por exemplo, se eu estou com uma filha asmática, eu queria que ela fizesse a espirometria, no que ela vai te ajudar? Ela consegue me dizer, às vezes, um grau de gravidade, né? Se eu vejo essa criança muito obstruída, talvez, mesmo que clinicamente ali ela não demonstre muito, né? Que algumas crianças são hipoperceptoras, elas não se percebem tão cansadas. Elas não, às vezes elas se acostumam tanto com correr e sentir dor no peito, por exemplo, que elas não queixam aquilo, né? Entendi. E aí, dependendo da gravidade da espirometria, eu falo assim que a gente desce um pouco a mão, né? Passa uma bombinha a mais, uma dose um pouco maior e depois vai diminuindo. E ela ajuda também no contrário. O paciente está bem, está indo super bem, ela me dá um aparato mais seguro de que eu posso parar a bombinha. Né? Então, ela me dá ali uma espirometria normal, eu fico mais seguro de chegar assim, olha, está entrando na remissão, eu posso ir tirando a bombinha dele. Porque apesar de não ter cura, a gente, quando o paciente vai entrando em remissão, a gente vai tirando as medicações dele, né? E aí, às vezes eu pego assim, meu filho tem asma, não sei o quê, e nunca fez um raio-x. É necessário o raio-x? Não, a asma não aparece em raio-x. Então, o diagnóstico tanto da asma quanto da crise asmática, né, não é pelo raio-x, é pela história e principalmente pela ausculta. História e ausculta. O médico ouvir lá o peito do paciente e ver as características. Geralmente, vai mãe na consulta que fala assim,
Ele foi, doutora, aí viram o raio-x e falaram que era asma. Na verdade, a tradução disso viram no raio-x que não era outra coisa. E que né? daí eu falei que não que era tinha asma. pneumonia, que não tinha outra coisa, e aí então fechou mesmo só como asma. Então sempre tem que fazer raio-x? Não, né? Principalmente, olha, eu chego no pronto-socorro com meu filho e falo assim, ele tem asma. E aí ontem a gente estava, foi num hotel e estava empoeirado, algo assim, e ele começou e está cansado. Ele tem a doença, ele tem o porquê tá chiando, ele tem, então não precisa desse raio-x. Tem que lembrar que raio-x é radiação, não é legal ficar fazendo raio-x sempre. E também não há necessidade, né, sempre de se fazer. Então não é pelo raio-x que eu dou o diagnóstico. E daí fica essa cultura do tipo, pede o raio-x, não, tá, pediu o raio-x aqui é asma. E o que a mãe entende? Que precisa do raio-x. Então, às vezes a gente mesmo cria, né, uma dependência da solicitação do raio-x. Então, talvez se eu explicar melhor, olha, eu pedi o raio-x e vi que não tem nada mais aqui, é asma. E aí a gente fica mais entendido de por que às vezes se pede o raio-x, né? E tem doenças que mimetizam a asma? No começo você falou da bronquiolite no nenenzinho, mas na criança maior ou até no neném mesmo. Por faixa etária, né, a gente vai tendo alguns diagnósticos diferenciais, até porque a tosse é um sintoma muito comum em pediatria. Em bebês, a bronquiolite ali, né, e a gente tem que lembrar de doença do refluxo, que causa muita tosse, e às vezes em criança maior pode causar dor, né. A gente sabe que no adolescente, o maior diagnóstico diferencial são crises de ansiedade. Né? Jura? Juro. E ainda mais na nossa geração, né, esses pacientes, eles fazem crise de ansiedade. Inclusive, quando esse paciente tem asma, a crise de ansiedade pode fazer um círculo de disparar uma crise de asma e a falta de ar da asma disparar mais ansiedade e o paciente fica nesse ciclo, né? Então, toda vez que chega um adolescente, a gente tem que lembrar das questões de ansiedade, né? Fazer esse diagnóstico diferencial. Em crianças pequenas ali, eu diria que mais essas viroses de repetição, né? A famosa creche, né? Que a gente paga um mês de creche pro menino ir 10 dias, chega a dar uma dó no nosso coração, né? Dá vontade de pegar o dinheiro da creche e investir na drogaria, mas é o que acontece, não é só na sua casa. Na minha também é assim. Na nossa. Na nossa. Entendi. E uma vez que meu filho tem asma, que eu sei que é asma, como eu trato? A asma tem tratamento, né? A asma não deve ser tratada somente nas crises. Isso é um erro dos cuidadores, isso é um erro do sistema de saúde, isso é um erro do profissional de saúde que acha que o asmático só merece tratamento quando ele internou. Então, ele foi lá, teve uma crise, teve outra. Agora ele internou, agora vai lá atrás de um tratamento. Meu Deus, na verdade, o que a gente tem é que evitar crises, evitar falta escolar, evitar que ele interne, né? Se ele internou, a gente já comeu uma bola aí, né? Por um tempo. Já passou tempo de começar não a tratar. Que não, mesmo tratando, ele, claro que ele pode internar, mas, poxa, nunca recebeu tratamento. E esse tratamento é feito com medicações inalatórias, né, que o paciente respira, visando desinflamar esse pulmão, né? Lembrar que quando o asmático não trata, ele pode até ter uma transformação no tecido pulmonar, nos brônquios dele, que é irreversível. E aí ele vai perdendo a função do pulmão dele, né? Ele vai ser um adolescente, um adulto que não consegue ter a mesma função que uma pessoa que não teve asma ou que teve o tratamento ali. Entendi. E me fala uma coisa, você é do time inalação ou do time espaçador com bombinha? Espaçador com bombinha. Sim, tá igual aquele, né? Não é que eu não gosto. Tem gente que fala assim, a Gabi não gosta de inalação. Na verdade, não é que eu não gosto. Tem as suas indicações, serve para outras coisas, né? Mas para asma, para o tratamento diário, né? A bombinha tá aí, o custo é muito menor. Né? A gente, quando fala fácil, também, né, da praticidade da mãe, que vai gastar ali 10, 20 segundos fazendo um puff, contra 20 minutos, né, de uma inalação ali, o menino chorando. Então, até na emergência, né, se você for pensar para fazer os puffs de salbutamol, é muito mais rápido do que fazer as inalações. Sim. Então, pela praticidade, pelo custo, é muito melhor. E até falando da disposição da droga pulmonar, a gente sabe que a bombinha entrega mais medicação para o pulmão, né?
ela faz moléculas mais respiráveis, o que faz o paciente receber mais medicação que numa nebulização. Então, eu sou do time bombinha, sim. Bombinha! Bombinhas. E não viciam. Isso que eu ia perguntar agora. Quero saber duas coisas. A bombinha vicia? 2, ela pode causar problema no coração? Esse negócio da bombinha viciar, né? Eu falo assim, ninguém fala assim que o diabético é viciado no remédio dele, né? É verdade. E ninguém fala que o hipertenso também é viciado. Esse daí é viciado nesse remédio de pressão alta dele. Se ele não tomar, ele infarta. Opa, né? Então, eu acho que pelo jeito que ela é exposta em filme, em vídeos, né? Aquela cena da pessoa sugando, desesperada, né? Dá essa sensação de que causa vício. Mas outra questão também é que a mãe fala assim, enquanto ele usava, ele ficou bem. Daí parou, teve crise, ficou viciado, né? Lembrar que a bombinha, ela não cura a asma. A gente já falou aqui que a asma não tem cura. Ela controla a doença enquanto eu uso, né? Parei de usar, se eu não entrei na remissão, eu vou voltar a ter crise, né? Então, aí dá essa sensação de que ele estava viciado, porque quando ele parou, ele voltou a ter crises. Então, ele está querendo. E já quando a gente fala da de crise, né, que é o salbutamol, tem muito essa questão do coração. E inúmeros estudos já foram feitos, né? Ele causa uma taquicardia momentânea, rápida, mas que vários estudos já demonstraram que não é prejudicial, que não leva a um problema do coração, é algo crônico, uma cardiopatia ou algo assim. Então, é uma droga segura para se fazer. Claro que em altas doses a gente deve fazer monitorado, né, no hospital. Às vezes eu fico um pouco assim, que tem um fator de, meu filho parou, teve uma parada cardíaca, né? Muitas vezes, gente, ele teve uma parada cardíaca pela doença de base. Pela hipóxia, né? Pela falta de oxigênio, por exemplo, que uma asma trouxe, ou que alguma outra doença respiratória trouxe, a gente fica ali meio... Mas é uma droga muito segura, tem até um estudo lá do serviço que eu fiz residência, né? Com inúmeros puffs, 20 chegaram a fazer, para tentar mostrar efeito colateral. Não foi demonstrada. E duas perguntas. Se eu consigo encontrar as medicações de asma no sistema público. E 2, eu sei que o espaçador não tem, que a gente tem que comprar. Às vezes algumas famílias não conseguem comprar. De fato, fazer aqueles adaptados com garrafa ajuda ou não? Bom, a medicação de controle, né, o corticoide inalatório, ele está na rede de saúde pública, né? Ele está na UBS e também nos programas da farmácia popular, que são super importantes, ajudam muito a gente. Então, tanto esse quanto os de crise estão lá na farmácia popular. A gente tem esse problema com o espaçador, o custo de espaçador varia de R$35 a uns R$70, essa é a média de preço. Mas quando esse paciente não pode comprar, a gente orienta a fazer um espaçador caseiro, né? Certo. Que são com as garrafas descartáveis ou com garrafa de soro, né? Eles têm, sim, muita utilidade e é muito superior a usar direto na boca, né? Sim. Criança não deve usar bombinha direto na boca. Nem adulto, né? Nem adulto, se for ver, é péssimo. Mas falando de criança, não existe, né? Às vezes a gente abre mão ali para um adolescente, quando ele faz na nossa frente, faz bem feito, mas para a criança tem que usar espaçador. A gente dá uma orientação de como se faz um espaçador caseiro com uma garrafa, tem na internet também, é muito superior. Então, não pode comprar, doutora, eu não vou atrás porque tratar asma é caro. Realmente as bombinhas, algumas são bem caras, né? Mas lembrar que tem no SUS uma que leva a maioria dos pacientes ao controle e o espaçador caseiro também vai super bem. E aí você trouxe um dado super importante, só para a gente finalizar aqui, que você falou assim, somos em 6 aqui em Manaus, pneumopediatras. Então, no interior, 0. Não temos. Eu queria saber como é que a gente pode, de alguma forma, auxiliar o pessoal do interior, seja a população que sofre de asma, as crianças do interior que têm asma, ou até aqueles médicos da unidade básica que estão no interior. Você acha que a telemedicina consegue auxiliar nesse sentido? Como é que a gente poderia trazer um alento aí para o pessoal do interior que não tem acesso aos especialistas aqui? Aqui a gente tem muito essa dificuldade, né, no nosso estado ser muito grande. Eu acho que falta política pública para asma, porque é uma doença que interna muito e ela
tem tratamento, né, para evitar isso. Então, se a gente for falar em gastos públicos, o que onera o sistema de internação por asma é muito, né? Então, a telemedicina vem como a gente poderia ajudar esses médicos a saber usar bombinha. A gente sabe que não é todo mundo que sabe receitar, que sabe usar. E aí a gente ajudaria esse paciente a fazer o tratamento dele, né? Ser acompanhado numa unidade básica, como eu já disse, para ser uma doença da unidade básica, a maioria dos casos. E aí evitar internações, né? Porque depois esse paciente interna lá no interior bem distante, ele tem que vir para Manaus para ser internado aqui. E não há necessidade, em teoria, no mundo ideal, desse paciente vir lá do interior para cá, para a capital, fazer um tratamento de asma. O ideal seria essa informação chegar lá, porque a gente trataria o maior número de pessoas, né? Com uma doença que é muito comum e que interna muito, leva muito à internação. Entendi. Queria te agradecer mais uma vez. Eu sei que o pessoal já deve estar te seguindo lá nas redes sociais, mas para quem ainda não está, qual que é o seu arroba? Arroba doutora Gabriela Pirace. Lá também tem informação sobre o espaçador e sobre as bombinhas de asma. A gente sempre está falando sobre isso por lá. Obrigada, Gabi. Nada.